Ciove. Natália, obrigada pela participação e seja muito bem-vinda ao Planeta Campo. Olá, boa tarde. Eu que agradeço pela participação, pelo espaço para falar sobre esse material que vai ser muito importante para a população. Conta pra gente quais são os principais resíduos gerados nas atividades agropecuárias. Olha, nas atividades ali pode gerar de tudo, na verdade, desde as coisas mais comuns, né, entre plástico, vidro, papel, aquilo que a gente come no nosso dia a dia, mesmo dentro das casas, mas também as atividades específicas de cada atividade. Então, por exemplo, as embalagens de agrotóxico, as embalagens de fertilizantes, entre muitos outros materiais, né? Aí é só importante sempre falar que esses materiais têm destinação de formas específicas, né, em grande parte, e esse material que nós estamos distribuindo ali é público, então as pessoas podem ter acesso a ele e verificar todas as possibilidades de como ser feita e quais são as maiores especificidades de cada material. O que pode ser feito com esses resíduos dentro do que é permitido por lei? Bom, dentro do que é permitido por lei, as maiores coisas que podem ser feitas é destinar da forma correta. No caso de materiais como papel, plástico, recicláveis em geral e não recicláveis, a destinação correta seria realmente levar até um ponto de entrega, ou no caso de propriedades que têm ali o auxílio do município, né, para coleta de seletiva, entregar à prefeitura. Mas a gente sabe, né, que em algumas realidades isso não é tão fácil, então, em geral, levar ou até o centro mais próximo ou a um ecoponto. E quanto aos outros materiais, por exemplo, pilhas, pneus, óleos, esses materiais têm destinações específicas, né? Então é importante cada pessoa, né, cada propriedade levar até um ponto específico. No caso de resíduos agrotóxicos, é um pouquinho mais delicado, né, porque são resíduos perigosos. Então a gente sempre orienta que eles sejam levados também a pontos específicos de coleta, ou em alguns casos específicos, as próprias empresas que levam esse resíduo, né, esse material, eles também coletam. E aí a gente sempre orienta para a população ali, né, os produtores, eles receberem um canhotinho avisando que esse material foi entregue da forma correta e armazenem essa informação. Isso no caso mais dos agrotóxicos. Em resíduos comuns, como papel, plástico e pneus, não precisa desse canhoto, mas é importante sempre destinar, levar até ao local ideal. Entendi. Natália, o produtor ele pode ter uma renda a mais a partir da reutilização de resíduos? Olha, indiretamente sim, porque quando ele está reutilizando, vamos dar um exemplo aqui de pneus. Quando ele reutiliza os pneus dentro da própria propriedade, ele vai fazer com que ele deixe de gastar de outras formas, né? Então, isso também pode acontecer com embalagens de produtos que não são químicos, né? Produtos não agrotóxicos, mas de reutilizar para guardar ferramentaria, por exemplo. Também é muito comum, né, que reutilize o óleo. Essa forma de reutilização vai acabar gerando renda indiretamente porque vai impedir que a pessoa gaste com outras coisas ali, né? Reutilizar dentro da própria fazenda é fundamental. E até o próprio resíduo orgânico, né? Que a gente sempre fala da compostagem, a importância da compostagem. Inclusive, o nosso manual tá lá explicando certinho como realizar a compostagem na fazenda. Então, é importante ali que eles façam isso, porque, por exemplo, no caso via adubo, né? E esse adubo pode ser utilizado na própria propriedade e deixar ali as coisas melhores ainda. Com relação aos cuidados que o produtor rural deve ter em relação ao meio ambiente, fala pra gente um pouquinho sobre isso. Bom, quanto ao meio ambiente, a gente entende, né, que o meio ambiente não é só a fauna, a flora, não é só as plantas, a água ali que a gente consome, mas o meio ambiente é o todo, né? Tudo que nós estamos inseridos. Então, é claro, é muito importante que o produtor, né, que qualquer propriedade não queime os seus resíduos, porque isso é muito perigoso, tanto para a saúde humana quanto para a saúde do meio ambiente, né? Porque, enfim, gera gases ali, então a queima realmente é proibida. Não jogue material nos rios, né, nos lagos ali. Então, sempre tente destinar da forma correta os seus resíduos. E no caso, por exemplo, de lavagem de EPI, sempre fazer a lavagem da forma correta para não contaminar o solo ou os recursos hídricos que estão em volta da propriedade, né? Por exemplo, o rio. E também, claro, cuidar de si mesmo, é sempre importante. Colocar o EPI da forma correta, retirar da forma correta, armazenar e descartar todos os materiais que utilizam na fazenda da forma correta, para evitar qualquer contaminação do meio ambiente e contaminação de si próprio, né? Que é muito importante. Natália, para o produtor que está assistindo a gente agora, que ficou interessado, qual que é o primeiro passo? O que ele tem que fazer?
Bom, o primeiro passo, eu acredito que seja verificar o manual. O manual, ele é um material bem amplo, então ele consegue atender desde um pequeno produtor até os grandes produtores. É um material criado de forma didática pelo nosso programa AgroPlus, que é um programa de assistência técnica privado, mas de forma sem gasto nenhum para o agricultor, né, para o produtor. Então, é um programa super engajado ali para realmente melhorar todos os indicadores sociais e ambientais da fazenda. Então, é importante que as pessoas entrem no nosso site, agroplusbrasil.com.br. Lá eles vão ter acesso a esse manual de forma gratuita, tá? Lá na partezinha de biblioteca, é só clicar em manuais, vai estar lá ele como o primeiro. Faz o download e vai verificando. Claro, a gente entende, né, que cada um tem a sua realidade, cada região tem as suas peculiaridades, né? Então, sempre importante aplicar conforme for possível a sua realidade, entender ali o que tem de lacunas, o que pode ser preenchido. E claro, né, nós aqui ficamos sempre à disposição, podem enviar e-mails, Tá tem certo. parte de contato lá no nosso site para retirar qualquer dúvida sobre o material e também sobre qualquer outra coisa em relação ao projeto do AgroPlus. Tá certo, Natália. Muito obrigada pela participação. Informações muito importantes para o produtor rural. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos. Planeta Campo, patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL The Gigaton Challenge. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.